quarta-feira, 15 de março, né, de 2023. Então, é um momento muito especial para todos nós, né? Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente no meu coração, em cada um de vocês. Quem está vindo aqui na primeira vez? É a fraternidade terceiro milênio, é uma carga espiritualista que tem a sua base na doutrina, né, dos espíritos, base e estudo da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, mas também os ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. Então, temos os atendimentos de terça e quinta, com palestras e atendimento fraterno, de segunda e quarta, os cursos da casa. Então, essa casa é que nos acolhe e assim a gente fica feliz de receber todos vocês aqui. E especialmente o nosso palestrante de hoje, né? Então, antes da gente iniciar a palestra, a gente vai procurar ser uma mão comigo, né? Para que depois todas essas informações possam ficar na nossa mente, no nosso coração, que é isso que a gente está buscando, né? Esse autoconhecimento, esse trabalho de reforma, a gente fala de reforma íntima, mas é autoconhecimento, é os ensinamentos de Jesus, que fala da nossa moral, né? Estamos buscando isso, ok? E aí a gente tem a nossa presidente a Nancy, que vai fazer uma prece antes da gente iniciar a palestra, ok? A gente vai apagar um pouquinho a luz para que vocês possam se acalmar, né, do dia agitado, tá bom? Bom, boa noite a todos. Antes de nós fazermos a nossa casa está comemorando 34 anos. Meu coração hoje está. Porque é uma felicidade muito grande. Eu digo a vocês que eu optei na minha vida pela minha segunda casa. Então é aqui que eu passei com certeza metade da minha vida junto com o meu marido. Então só tenho a agradecer aqui. E hoje, especialmente, quero agradecer ao nosso palestrante, né? Porque eu digo que, Wagner, nós somos todos, eu tenho chamado daqueles que hoje estão com essa tarefa missionária, eu digo, de cúmplices de jornada. Porque eu digo que aquele hoje que não tiver algo para se sustentar, com certeza estará totalmente desequilibrado. Então nós precisamos acreditar em nós. Seja em que religião vocês estiverem, em que crença vocês estiverem, nós não temos que nos deixar levar por uma energia protetora. É isso. E assim, o Wagner e outros que já passaram por aqui, que eu agradeço do fundo do nosso coração, estamos o quê? Trabalhando a nossa abertura de consciência. E é que desde que essa casa foi fundada e que foi deixada a nossa vida, seria o intuito maior da nossa fraternidade fazermos a abertura de consciência das pessoas e também a comunidade, né? Hoje, se nós vivemos sem estarmos acomodados ou engajados, né, em equipes, em pessoas do bem, nós estamos totalmente isolados do mundo e estamos sem rumo no planeta Terra. Então isso é muito importante. O que eles deixaram aqui para que essa casa siga o seu legado é a abertura de consciência e a nossa amplitude como seres humanos, né? Aprender a respeitar. Então, muito obrigado, Wagner, pela sua presença. Estamos iniciando o mês inteiro de março, né, esse ano. Agradeço a você também, Deus, pela sua dedicação e a sua companheira, que abrem as portas para que outras pessoas venham a deixar também o seu conhecimento. Então, vamos vibrar para que essa casa consiga. E olha, nós lutamos muito na pandemia para que essa casa não fechasse. Nossos colaboradores, aqueles que nos sustentaram até hoje, a nossa eterna gratidão por nós podermos estar com as portas abertas e acolhendo aqueles que nós demos um pequeno passo, né? Eu digo sempre, mas que estamos aprendendo todo dia. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Que nós tenhamos uma noite maravilhosa, Senhor.
Então me recolhi na prece. E foste tu que me deste alma, deste minha paz. Que não deste. Assim não é. Que lágrimas são essas? Elas se transformam em estrelas no céu do meu coração e levam o meu ser pelo céu. E assim elas se calmeiam todos os olhos. Eu queria te esperar, mas o cansaço chegou e as palmas descansaram. Eu sonhei te encontrar. Isso era a minha coração. E como eu gostaria de preparar. Talvez uma guirlanda de flores ou de estrelas, mas só tenho essas palavras lavadas na luz do Deus. E essas lágrimas virando de estrelas. Além, muito além do meu sonho, eu te encontrei no azul do céu do coração. E foi nas asas da prece. Então os grilhões do meu ego se partiram. Ah, amado, eu só tenho esses escritos em tua homenagem. E esse pequeno coração feminino, premindo num grande amor. Este sol brilhando na noite e as lágrimas virando estrelas. É noite, meu Senhor, mas já raiou o sol do amor no centro do meu peito. E junto com ele, aquela paz que não é visível. E só tu me reconheces por inteiro. Sim, só tu conheces o poder que faz as lágrimas virarem estrelas. Wagner Borges. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu postei esse texto aí tem um mês mais ou menos, né? Uma oferenda de luz. Espiritual. Então nós vamos ter aqui umas 60 imagens coloridas que eu vou projetar aqui para ilustrar a palestra, tá? Na hora eu vou precisar diminuir a luz para aumentar a nitidez. Como a lente não está muito boa, não vai ficar aquela qualidade, mas vai dar para ver. Então vou usando as imagens enquanto eu vou explicando para vocês. A gente vai ter 1h e pouca de palestra, que é o suficiente para dar um panorama geral. No final posso abrir para perguntas de vocês, tá? E antes da gente começar, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui há 30 anos. Nada de viajada na Helmans Airline, que é tipo uma desastral, sabe? Tentar explicar algo espiritual antes da explicação mais óbvia. Primeiro, o pé no chão, né, gente? Para tentar explicar as coisas no aqui e agora. Por exemplo, um relacionamento que não está dando certo. Um amigo meu, Wagner, eu tô com uma mulher, a gente vai e volta há anos, a gente se ama e a gente briga, a gente se ama e briga. É problema de outra vida? Eu falei, não, se chama relacionamento. E outra, com 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, você não viveu com todo mundo antes, não. Às vezes está cruzando a primeira vez numa nova experiência. E é assim mesmo. Nunca é fácil. Mas muita gente rotula as coisas como algo espiritual e às vezes não é. Agora, tem outras coisas que vêm de outra vida. Outra coisa, às vezes uma pessoa está com câncer, já pesado, tomando quimioterapia, porra, ralando pra caramba. Chega um espiritualista fanático e fala assim, tá vendo? Tá porcando coisa de vida passada. Quer dizer, a pessoa sofrendo uma dor, ela ganha culpa do passado que ela não tinha antes. Isso é uma sacanagem, uma covardia. E mesmo que fosse, você não tem nada com isso. E outra, vai lá e dá apoio, não interessa qual é a origem daquilo. Você vai ter que ir lá e ajudar, em vez de ficar. Outra, você pega um materialista que não acredita em nada. Então ele não acredita em vida após a morte, não acredita em umbral, não acredita em nada. Então ele não tem medo. Agora pega um estudante espiritual, está assim de medo. Medo de espíritos, medo de umbral. Imagina, o materialista não tinha medo, virou espiritualista, está cheio de medo. Eu não consigo entender isso. Não era para tirar o medo com o conhecimento? Mas está cheio de estudante espiritual, com medo de fim de mundo, com medo de separar o joio do trigo, com medo de um monte de negócio que é rabo preso que você tem. Porque se você está bem, você não tem medo. Simplesmente eu sou o que sou, tem qualidade, tem defeito, estou melhorando. É isso que cada um é. Perfeito não vai dar, eu já sei disso, mas estou trabalhando em cima. Então, tem que desaparecer um monte de medo que você tem. Eu tenho medo do karma vir e me acertar. Gente, você está de sacanagem, você está com medo do passado e não vê o presente na tua frente. Aí você tropeça. Está cheio de estudante espiritual preso no túnel do tempo de vidas passadas. Pode alguma coisa vir de lá, mas tem coisa que é do lado de cá neste momento que você não está prestando atenção. Pode apagar?
tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Lutava, quando eu recuperava o momento, eu tô... Levanta o dedo quem já teve. Veja, você pensa que é só com você, não é não, é a maioria das pessoas. E na época, eu não tinha quem me explicasse o que era. Depois, durante a palestra, eu vou explicar o que é essa paralisia. Minha mãe vinha e falava, tá vendo? Você não rezou, o diabo está treinando. Você tem uma ideia. Eu comecei a experimentar algo, que eu vou dar um paralelo para vocês entenderem. Aqui na casa devem ter vários passistas aqui, ou reikianos, ou curadores prânicos, que passam energia pelas mãos. Todas as pessoas que passam energia pelas mãos, quando estão ali no trabalho, têm uma sensação que as mãos estão ficando grandes. O que que rola? Elas não aumentaram, mas o fluxo de energia pelo chakra das mãos dilata a aura das mãos. Vai parecer que você está com duas mãos enormes, e a aura estufou. Vários de vocês já tiveram isso. Eu acordava paralisado, logo depois a minha aura estufava, não era das mãos, era inteira. E qual era a sensação que eu tinha? Que eu estava crescendo, ficando enorme, logo depois eu flutuava por fora do corpo, olhava, o corpo estava deitado, sem eu estar dentro. Você tem uma ideia. Quer dizer, além da paralisia, o estufamento da aura. Estava cochilando entre a vigília e o sono, quando eu tinha a nítida sensação de estar caindo, e aí tomava o tal do solavanco, né? Que é uma soltura energética em relação ao eixo do corpo. Minha avó dormia no mesmo quarto, falava assim, nada tema, meu neto, eu sei que você está tomando esses tranços. Por quê, vó? Você está crescendo. André, no meu caso, eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Quer dizer, a explicação que eu tinha não batia em nada com o que eu estava sentindo. A minha salvação era que eu estava lendo e reconhecendo. Foi no século XX, na série Nosso Lar, que o Chico Xavier recebeu do espírita André Luiz. O André Luiz era médico, século XX, Allan Kardec era século XIX. Devagarzinho, o André Luiz foi dando um upgrade em cima do Kardec. Só os espíritas não notaram. Eu vou te provar por 2 pontos. Por volta de 1957, saíram 2 livros, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Ali, o espírita André Luiz não chama de emancipação espiritual, e sim de desprendimento espiritual. Ele mudou o nome. E onde Allan Kardec chamava perispírito, o André Luiz chamou psicossoma. Vocês não notaram que lentamente o André Luiz foi substituindo, porque ele achou que a nomenclatura do século XIX já não era factível para o século XX. Nós estamos entrando no XXI, gente. Então, o conceito era o mesmo, mas o nome ele pegou algo mais moderno, mais arejado. Não é que o antigo estava ruim, mas tinha que atualizar. Tá? Isso é óbvio. E aí surgiu essas expressões aqui na área espírita, e entre os espíritas surgiu mais uma, desdobramento, que vários de vocês escutam. Só que o termo desdobramento está errado. Eu posso provar para você. Se o meu corpo estivesse deitado aqui, veja, eu me projetei para fora do corpo, ó, entrei para cá, saí para cá. Eu paro e olho o corpo deitado. Aquele corpo não sou eu sou esse aqui. Ali é o envoltório físico. Eu não dividi em 2, tipo, metade está lá e metade aqui. Por que eu não dividi em 2? Eu não sou o corpo, nunca fui, eu sou um espírito. Eu entro e saio, eu não divido. Então o termo de desdobramento é totalmente inadequado. Pressupõe dividir em 2, corpo de um lado e espírito do outro. Eu não divido, porque eu nunca sou o corpo, eu sou o espírito. Quer ver como é que você vai entender isso? Por uma pergunta. Vocês acham que vocês nasceram na hora do nascimento? Vocês estavam vivos antes como espíritos? Se você estava vivo antes, você não nasceu, já estava vivo. Está correto meu raciocínio? Você entrou no corpo e um dia você vai sair. Então o espírito não nasce nem morre, entra aí, sai. Ele não desdobra, ele entra e sai. Tá? O termo de desdobramento é totalmente fictício. Outra coisa, se você admite que estava vivo antes como espírito, te pergunto, qual era a cara que você tinha antes da cara desse corpo atual? Como é que era a tua cara? Antes de descer. Porque você está acostumado com essa cara de agora pelo reflexo no espelho. Mas você teve outros rostos em vidas anteriores. A questão é, qual era a sua cara antes dessa? Então, se você teve várias vidas e cada um rosto, o corpo astral é dotado de alta plasticidade. É o pseudônimo do Kardec é celta. E se pesquisar os celtas antigos, estudavam mediunidade, reencarnação e vida após a morte.
Quer dizer, ele treinou lá para depois vir fazer a doutrina espírita na própria Europa séculos à frente. E ali ele estava ainda discípulo do Pestalozzi, antes de acontecer essa experiência. Pode passar. As galáxias. Bom, e ele aparece aqui onde foi um cara assassinado de Diadema para dar um passe. Então, como eu comecei nessa base, com o tempo eu fui tendo acesso a muito mais coisas. Mas a partir da ajuda que eu dava, não era de graça e não era o que eu queria. Simplesmente é mérito que você vai adquirindo à medida que você vai fazendo. Eu já estive fora do planeta, fora do corpo, gente. Tá? Agora, não é uma coisa tão fácil. E hoje virou mania na internet falar que é de Órion ou de Sirius. É modismo. Se você fala que veio de Saturno, é série B. Você veio das Pleiades, sabe? Você veio de Saturno, né? Outro dia me perguntaram se eu tinha vindo de Sirius. Eu falei, não, vim da Baixada Fluminense do Rio. Porque não interessa onde eu estava em outra vida. Eu tô nessa, o boleto me procura com esse nome, nesse bairro, onde eu moro. No meu me procura em Sirius. Então não adianta falar que você veio de outro lugar, se você está na Terra e tem boleto te procurando, né? E o boleto não liga a mínima, quem foi você em vida passada, vai ter que pagar. O pior que você só quer o boleto. Um jeitão de um garçom. Qual o seu nome? Luiz. Era o nome do marido dela. Ela, finalmente você desceu, hein, Luiz? Aí o cara fala, eu não sou aquele Luiz, ele não atende nesta mesa. Até os pés, mas note que na região dos 7 chakras saem filamentos maiores e, portanto, mais condensados. Por isso a pessoa olha, às vezes está na barriga, na cabeça, a região de um dos chakras. Mas a maioria das vezes sai da cabeça, não significando que não saia das outras partes. É um feixe de energia completo. Por isso que não dá para se perder no além, nem ninguém vir partir. Não é uma corda, é um campo de força que interliga. Se eu dissesse que esse aqui é 1 e esse é 2, o cordão de prata é 1,5. Vai ligar um no outro. Vai devagar. Oi. Esse nome, pessoal. Porque é de prata? Não. Porque é uma corda? Também não. Então o nome cordão de prata é uma metáfora. Tá? Mas vinda de onde? Todo mundo acha que sabe até a hora que você começa a apertar. Tá? Então veja, eu comecei a escutar o seguinte. Cuidado, na hora que você sair pode entrar uma entidade no teu corpo, você não volta. Isso é mentira. Nem na mediunidade isso acontece. Segundo, uma entidade pode vir partir o seu cordão de prata. Aí você fala, mas isso é um feixe de energia, não é uma corda. Ah, mas por que o nome é cordão então? É assim que o leigo pergunta. Se você for pesquisar, dependendo da época e da cultura vigente, foram surgindo nomes diferentes para esse feixe de energia. Cordão astral, linha da vida, linha perispiritual, lá na Índia, elo de prana, na China, linha de Ti, mas o nome que mais aparece é cordão de prata, ou cordão astral, ou fio ou teia de prata. Por quê? Lá no Eclesiastes da Bíblia, tá? Você pode anotar e depois pesquisar, Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7. O pregador da Bíblia diz que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata e o espírito sobe ao céu, o corpo dessa terra, significando que na hora da morte ele se dissolveria pela morte, soltando o espírito e se dissolvendo. Isso tá, vou repetir, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7, tá? E ali ele chama este elo de cordão de prata. E pergunta para vocês, quem escreveu Eclesiastes? Vocês vão para o inferno, né? E aí, pessoal, qual é o nome do cara que escreveu Eclesiastes? Não há um nome, ele usava um pseudônimo, o pregador, era pseudônimo. Entretanto, todo mundo desconfia que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, mas ele assina o pregador. Então, ele deve ter tido uma experiência, senão ele não teria visto esse elo energético. E na hora da experiência, quando contrai e ele encaixa, ele fez uma analogia. Eu, espírito, estou ligado ao meu corpo, assim como o meu feto estava ligado na barriga da minha mãe, por um cordão ou conduto. E como aquele conduto energético tinha o brilho, porque era energia, ele lembrou do brilho da prata. E chamou então por metáfora de cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, estudando já a saída do corpo, nas iniciações, em homenagem ao pregador, chamaram o elo de
cordão de prata. Como o leigo não sabe disso, ele pensa que é uma corda e pode ver uma entidade partir. Aquilo é um feixe de energia. E detalhe, não é a saída do corpo que rompe ele, é a morte do corpo, liberando o espírito. Veja, a morte não acontece porque você saiu. A saída acontece por causa da morte, é o oposto. Sair do corpo não te mata, mas dentro do corpo você vai morrer. Então é a morte causando a saída e a soltura desse cordão. Não é a saída do corpo temporária. É só inverter os papéis que você vai entender a função deste elo. Quando alguém pergunta, pode se perder no além? Não, por causa deste cordão. Você está lá fora. Teu corpo está ali com os ciclos do sono, né, pessoal? Quando o metabolismo subir, você vai ser tracionado de onde quer que esteja a sensação de queda abrupta. E alguém pergunta, e se eu gostar de ir lá fora e não quiser voltar? Muita gente pergunta isso. Se eu quiser ficar fora? Gente, você não controla teu corpo, você está lá fora. Enquanto você está lá, o metabolismo está fazendo isso aqui, as ondas cerebrais, a revelia de você. Quando subir, você vai ser puxado de onde quer que esteja. Você acha que Deus seria bobo de entregar a chave da cela na mão do prisioneiro? Imagina numa época de crise, você fala, não volto para lá. Deus, na sua infinita sabedoria, criou uma algema. Durante a encarnação, você está algemado por filamentos energéticos que se espicham formando uma rede chamada de cordão de prata, que ali você está vendo, e quando longe do corpo, pode ficar muito sutil, parecendo uma teia de aranha no ar. Daí, com metáfora, você fala teia de prata ou fio de prata, que é esta mesma conexão. Lá na frente você vai ver melhor. Olha, quase morte, quando ocorre parada cardíaca, a pessoa volta. Bate na trave e ficou de volta para o campo da vida. Agora, existem outras condições em que o metabolismo desce, mas não perigosamente, e sim controlado pela natureza, que é o sono, onde o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam, tendo um ponto controlado nos ciclos do sono. Então, uma saída do corpo pode ocorrer durante um transe mediúnico ou anímico, porque a pessoa está num estado alterado de consciência. Pode ocorrer com a pessoa sentada meditando, e vocês já tiveram isso, a aura se solta um pouquinho para cá, ou um pouquinho para lá, dá a sensação que você está escorregando, você faz assim, sentado, meditando, que é uma soltura. Às vezes solta por cima, parecendo que você está crescendo e ficando em cima. São estados alterados. Agora observe, qual é o momento do dia que você se permite mais horas de relaxamento? Durante o sono. Então 99% dos relatos de saída do corpo são durante a condição do sono, mas vai sobrar 1% para os estados alterados, mediúnicos, anímicos. Outro dia um cara falou para mim, tem alguma técnica infalível de sair do corpo? Tem, um tiro na cabeça, você sai na hora. Então, são vários tipos, definitiva, temporária, estado alterado, sono, mas a esmagadora maioria das vezes acontece durante o sono. E é nesta base que eu vou te mostrar o material. Durante o sono, as possibilidades de soltura, tá? Pode apagar? Um leigo não sabe disso, ele pensa que é uma corda e pode ver uma entidade partir. Aquilo é um feixe de energia. E detalhe, não é a saída do corpo que rompe ele, é a morte do corpo, liberando o espírito. Veja, a morte não acontece porque você saiu. A saída acontece por causa da morte, é o oposto. Sair do corpo não te tinha antes da cara desse corpo atual. Como é que era a tua cara? Antes de descer. Porque você está acostumado com essa cara de agora pelo reflexo no espelho. Mas você teve outros rostos em vidas anteriores. A questão é, qual era a sua cara antes dessa? Energia condensada, não é isso? Então, matéria é energia condensada e energia é matéria radiante, ou seja, a pura luz até a pedra mais grossa, formas de energia, o que varia o grau de condensação. Ora, se matéria é energia condensada e você está usando um corpo humano, está correto eu dizer que o corpo humano sendo matéria e matéria sendo energia condensada, está correto eu dizer que o corpo humano também é energético? Sim ou não? Sim. A cadeira que está sentada é matéria. Se matéria é energia, você está com um campo energético encaixado em outro, que é a cadeira. O chão, o teto, formas de energia. Por que é necessário esclarecer isso? Porque outrora, quando se falava de corpo energético, só se falava do espiritual, mas hoje nós sabemos que até o corpo humano é uma energia grossa interpenetrada por uma sutil. E na hora da morte a sutil se
desprende, mas que durante o sono se desprende temporariamente ou em estados alterados, configurando as saídas do corpo temporárias, tá? Então, o que a gente tem? Um corpo denso, que é a matéria, energia condensada, interpenetrado por um campo sutil, ok? Até aí, a soltura do sutil para fora do denso, que seria uma energia fina saindo da grossa, é uma experiência fora do corpo, que tem dois tipos, definitiva, que é a morte, e temporária, que é essa que a gente vai ver. Agora, de toda forma, fazendo a temporária ou não, a definitiva você vai ter. Eu não tenho nada com isso, só estou dando a palestra. Você vai rodar uma hora, eu vou e qualquer um vai. Então, a temeridade, atravessar uma encarnação sem estudar essas coisas, depois não sabe como lidar na hora da perda, e aí se desespera e se arrebenta inteiro. Você desequilibra sem conteúdo espiritual. E quando eu falo conteúdo, eu não estou falando de grupo ou doutrina, é teu caráter. O conteúdo teu de dentro. Num plano onde todo mundo morre, é melhor você se virar espiritualmente, porque você vai sofrer perda uma atrás da outra. E se ficar bem velhinho, todos os teus amigos e parentes vão antes. Você vai a velório pra caramba. Quanto mais idoso você ficar, mais gente partiu você vai ver. Se você não estudar nada, você vai sofrer a cada ano um monte de partida. Se vira antes que isso aconteça. E outra, nunca diga que foi pego de surpresa, porque você sabe que o que está vivo morre. Às vezes alguém fala assim: fulano ou fulana desencarnou, estou passado. Passado por quê? Qual é a surpresa de algo encarnado e desencarnado? Eu nunca entendi porque a pessoa fica passada. Agora, ressuscitar que seria fora da caixinha. Agora, alguém encarnado desencarnar em qualquer idade, ó, isso me parece uma lei da natureza, como a gravidade, a rotação da Terra e qualquer outra lei. Não há surpresa quando você estuda. E também não há frieza, existe entendimento. E quando você fala nisso, muita gente já treme na base. Por quê? Existem dois tipos de medo: medo de morrer e medo da morte. O medo de morrer é celular. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Por isso é um instinto de sobrevivência, que na hora do perigo faz você correr, a adrenalina subir para enfrentar o perigo. Conclusão: o organismo físico tem medo de morrer, que ele é intrínseco, para proteger. Senão você atravessaria a rua sem olhar. Então, você, antes de atravessar, se você não tivesse medo de morrer, você atravessaria sem olhar e já teria morrido. Conclusão: medo de morrer garante que você fique vivo. Então o medo de morrer é do corpo, tá? Se ele perder você, que é o espírito, ele já era. Então há um instinto de sobrevivência, chama medo de morrer. Até o último dia de vida você vai ter, não tem como tirar, tá? Simplesmente é a reação fisiológica, é celular. Você já nasceu com isso aqui dentro, ok? Até aí, gente? Tá. Medo da morte já não é biológico, ele é psicológico, foi incutido culturalmente na tua mente. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos 4 estações do ano, tá? A gente vai entrar no outono, daqui a pouco o inverno, depois verão, primavera e verão. Os mais experientes vão lembrar de uma coisa, né? Que é o seguinte: vamos supor que eu pegasse o inverno e transformasse o inverno numa entidade. E aí eu falo assim: cuidado, ele está vindo. O que eu peguei? Uma estação do ano e transformei num ser. E aí eu educo uma criança com esse ser. Você entendeu que o imaginário dela é